Atenção! O seguinte programa é uma produção independente. Os conceitos e opiniões que aqui sejam emitidos são de estrita responsabilidade da produção. A empresa MTV Plus não tem nenhuma responsabilidade por ditos conceitos. Deixa o mundo lá fora, relaxa o pé no chão. A nossa conversa começa agora no seu coração. Em casa com Naívia, onde o brilho é real. Olá, meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Em Casa com Naívia, aqui na Web TV AMTV Plus. Viu que eu também erro? Gente, eu não sou perfeita, pelo amor de Deus. Aqui você tem que se sentir em casa, confortável. Aliás, bora mais com a nossa reflexão de vida. Não viva de aparências, elas mudam. Não viva do passado, ele não volta mais. Não viva de mentiras. Parem de ser mentirosos, gente, que eu descubro a mentira. Farei de elas. Elas não mudam a realidade. Não viva pelos outros, viva por você. É isso. Você tem que viver por você. Não viva de aparências, não viva de mentiras, porque uma hora ou outra a máscara cai para todo mundo. E falando nisso, de que a máscara cai... Não me convidando, não é ele não. Hoje, ai gente, deixa eu falar. O meu colega foi ontem, o Rafael da MTV Plus, que é só mesmo. E ele prestigiou, junto com a equipe da MTV Plus, um espetáculo maravilhoso. Aliás, de que eu já estava há muito tempo já atrás de saber quem é o Voto Branco de Marajó. E precisamente nosso convidado hoje é ele, Marco Barata, o Voto Branco de Marajó. Mas depois de nossos comerciais, ele vai estar aqui conosco. Do Pampa trouxe o calor da brasa, tchê. Pra Manaus, o melhor que a vida traz pra você. Carne macia no ponto, que suculência, bar. BBQ Manaus, a nossa querência não há. Um entreveiro de sabores, de dar água na boca. Essa paixão pelo hambúrguer nos deixa loucos. Vem provar! Vem provar! Cabelo C, um toque sutil pra realçar seu brilho e a oportunidade de se amar do dia. Sempre linda, com autoestima nas nuvens. Promoções que te deixam ainda mais jovem. Elegância ao seu alcance, um sonho que convida. Cabelo C, o melhor pra sua vida. Cabelo C, seu espaço de beleza e amor. E a gente voltou nos seus comerciais. Depois vocês vão ter um pouco do trabalho de nosso convidado de honra, o Voto Branco de Marajó, que ele tá aqui. Bem-vindos, Marco Barata, melhor conhecido no meio artístico, ou na incorporação, como eu chamo, o Voto Branco de Marajó. Para mim é uma honra ter você. Menino, gente, como que vocês falam? Égua, né? Égua, mano. Pra mim é uma honra ter você aqui. A gente estava atrás dos bastidores, a gente estava debatendo. Até com. Sabia que atrás dos bastidores você trouxe também um pessoal maravilhoso, que eu amo o trabalho deles. Eu sou fã deles. Não tô mentindo, tô sendo sincera. Só não choro porque a maquiagem vai correr tudinho. O casal do Norte. Gente, eu tô. Hoje é uma honra total. Nesses dias foi o nosso querido Alberto Melo, e hoje tem, traz bastidores, o Casal do Norte.
E o nosso querido convidado de honra hoje, que é o Boto Branco de Marajó, o Marco Barata. A identidade e o chamado ancestral, a alcunha. Você é conhecido como Boto Branco de Marajó. Como surgiu esse nome? Qual o significado simbólico que ele carrega para a sua identidade artística? Bom, primeiramente, né, boa tarde, né, prazer. Primeiramente, boa tarde, prazer. Meu nome é Marcos Barata, né, conhecido como Boto Branco do Marajó. E o nome, o Boto Branco, ele particularmente aconteceu de uma roda de carimbó, né, uma roda de carimbó, no momento de chuva, né, e estava dançando carimbó, e tinha duas moças dançando nas chuvas, e eu particularmente fui até elas antes de ser o nome e comecei a dançar, né? E acabou que a galera que estava nesse momento batizou como Boto Branco, né? E era Boto Branco Malhado antes de ser do Marajó. Só que eu quis trocar porque para representar, sim, a cultura da onde eu venho, da minha ancestralidade, da minha família, que vem de família quilombola, ribeirinha. E desde então eu tô aí carregando essa camisa, assim, vestindo essa camisa até hoje. Olha como é a nossa natureza mais tão bondosa. Tem o Boto Branco de Marajó, tem uma filha das Janaínas. E olha que a gente é abençoado, a gente está ouvindo esse barulho, é porque a nossa mãe natureza abençoou a gente hoje, gente. Olha, gente, vou chorar, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu me emociono muito rápido. Porque a gente estava falando dos bastidores sobre a ancestralidade, sobre a cultura. Como eu, de uma terra que compartilha a metade da Amazônia com vocês, a nossa Amazônia venezuelana se mistura com a Amazônia brasileira. E olha a nossa mãe, Janaína, como abençoa a gente, a Yara, a deusa dos mares, das águas, batizando novamente o Boto Branco de Marajó, para ele não esquecer que antigamente era o Boto Branco molhado. Viu como tudo nesse mundo se conecta? Querendo ou não, eu estava atrás, já curtindo o seu trabalho há muito tempo, e eu falava para uma pessoa assim, eu quero ele. Na volta do programa Em Casa com Naévia, eu quero ele. Porque não é a questão de que se você tem mais de 100 mil, 50 mil, 60 mil, 680 mil seguidores. A ideia é trazer a cultura de vocês. E Em Casa com Naévia é um espaço que é aberto para todos vocês trazer a cultura, não de aqui somente de Manaus, sino também parte de Brasil, como hoje, o Boto Branco de Marajó. Cara, eu não chorei porque não deixava, mas estava quase, porque é uma ancestralidade, uma conexão, querendo ou não, que a gente tem. Eu fico lisonjeado de verdade, muito, porque para falar um pouco do Boto, né, assim, muitas pessoas perguntam se eu quis ser sempre Boto, né? E literalmente eu nunca quis ser Boto. A representação do chapéu de palha, ele vem do meu avô, né, que vem de família ribeirinha de pescadores. Então a única coisa que meu avô me deixou assim de presença, de algo presencial, foi o chapéu de palha. Então desde quando meu avô faleceu, né, eu usei frequentemente o chapéu. Então as pessoas, elas começaram a pegar essa referência de sempre chamar o Boto, parece muito com o Boto, tu é semelhante a ele. E às vezes eu me perguntava, tu já viste um para saber? Na verdade, é uma história muito bonita e chamaria de... Eu fiz uma pergunta sobre, é verdade, o encantamento do Boto? Lembro, sim. Olha,
Na verdade, eu sempre tento falar que o encanto que eu faço, ele é totalmente diferente do encanto que muita gente conhece. Porque na história da lenda folclórica se conta sobre se um boto que encanta a mulher e engravida. Muito importante. E o que eu sempre enfatizo a respeito disso, que eu falo que no encantamento, ele é um lustre de uma limpeza totalmente diferente corporal de uma pessoa, de um incentivo. A pessoa se incentiva por aquilo, ela acha bonito, ela vê e ela quer estar naquele momento. Aquela energia que acontece naquele momento, ela acaba fazendo que uma pessoa que está só na vontade e por vontade própria de estar naquele movimento. Então eu falo muito que eu não canto nem sem cantar, mas às vezes acontece uma coisa tão natural, tão natural, que às vezes as pessoas querem estar lá perto, nem que seja só para estar perto. Eu presenciei ontem, quando a gente foi prestigiar vocês lá no Tapajós na Cuia. Quero mandar um alô para todo o pessoal da Tapajós na Cuia. Maravilhoso. É aconchegante. É lindo demais. Foi a primeira vez que a gente foi. E foi uma experiência única, maravilhosa. A gente sempre guarda e sempre tem essas lembranças desses saídas que eu falo, saidinhas que a gente dá. Mas mesmo assim, com o cansaço ontem, eu falei para o produtor, bora lá que eu quero ver. Eu quero conhecer como é e quem é realmente, no caso, hoje, o Boto Branco de Marajó. Porque tem, mas para você ter essa personalidade que hoje eu tenho aqui, você tem que conhecer e saber o que realmente é, como é a pessoa. E então, eu fui ontem, a gente foi ontem lá e a gente conheceu realmente e prestigiou o Boto Branco de Marajó. Mas a gente vai continuar mais desvendando toda a história do Marco Barata, o Boto Branco de Marajó, depois de nossos comerciais. A gente já volta já já. Toque sutil pra realçar seu brilho e a oportunidade de se amar do dia. Sempre linda com autoestima nas nuvens, promoções que te deixam ainda mais jovem. Elegância ao seu alcance, um sonho que convida. Cabelo-se, o melhor pra sua vida. Cabelo-se, seu espaço de beleza e amor. Do Pampa trouxe o calor da brasa, tchê! Pra Manaus, o melhor que a vida traz pra você. Carne macia no ponto, que suculência, bar. BBQ Manaus, a nossa querência não há. Um entreveiro de sabores, de dar água na boca. Essa paixão pelo hambúrguer nos deixa loucos. Vem provar! Vem provar! E a gente voltou dos nossos comerciais, mas também que a gente está mostrando para vocês o trabalho do Marco Barata, o Boto Branco do Marajó. Tu prefere ser chamado pelo teu nome de batismo ou pelo teu nome artístico? Como tu se sente melhor? Eu me sinto melhor quando me chamo de O Boto. O Boto? É. Eu vou chamar ele do Boto. Não, a gente não é aquele Boto encantado, não. A gente não tava por trás de bastidores. Não. Tem muita história atrás do Boto Branco de Marajó. O Boto encantado que encanta as mulheres. Sabe que eu tenho uma colega de trabalho, né? Que ela fala assim. Eu falei, eu vou fazer uma entrevista o menino, o Boto Branco de Marajó. Ele falou, cuidado, Naiva, ele vai te encantar, assim como eu fui lá uma vez no Rio. Aí o Boto me levou, me arrastou, quase e morrer. Falei, não, minha filha, então esse é um Boto que já queria fazer outra coisa contigo. Mas a lenda do Boto, acho que não era, não. Não é esse tipo do Boto. Ele tá para fazer o bem, para ajudar a gente.
tem muitas lendas, tem muita história, tem muitas coisas que a gente gostaria de conhecer mais, pelo menos eu. E também o pessoal que tem no meu país, na Venezuela, que eles também, né, gostam de... Eles assistem o programa no meu país. Eles querem conhecer, tu falar mais sobre essa história do Boto branco do Marajó, Boto encantado. Tudo isso para as pessoas saberem a diferença, né? Ainda mais aqui, o pessoal daqui, que não sabem diferenciar um do outro. Bom, Toda sua. primeiramente, né, eu digo que a história do Boto, na verdade, ela se existe em cada cultura, em cada local. Em Santarém, né, tem a galera do Sairé, que conta a história de um homem encantado e tudo mais, que um dia a mulher, né, e tem toda aquela festividade cultural, né. Dentro do meu Marajó em si, é contada por uma parte do Marajó Ocidental, que ela conta um pouco meio triste, né, a história, né, que hoje em dia usam a lenda folclórica para tentar fazer como se fosse conto de histórias para crianças, para tentar entender um pouco o que acontece. O que acontece é que, na verdade, eu vou pegar por uma parte, assim, peço até desculpa, ela vem na parte assexuada, porque na parte ocidental, onde os ribeirinhos eles vivem, contava-se uma lenda de um homem que engravidava as moças e ia embora, né, nas épocas antigas, que eram os marinheiros. Por isso que o traje é branco, por isso que a roupa é branca, o chapéu branco, que vem da denominação do europeu, do homem, né, vestido como marinheiro, né. Sem contar também que é contada também a respeito dos pais que abusavam das filhas, ou também os homens que casavam com a mulher e iam embora, e acabaram denominando essa história do Boto. Essa é uma das histórias que são contadas. Agora entendi porque. Agora entendi o porquê da história do Boto encantado. É por isso que muita gente ela usa a referência, tipo assim, cuidado com o Boto, ele pode te engravidar. Muita gente usa isso, mas existe uma história que há muito tempo atrás, na verdade existem várias histórias. Tem a história indígena, que é uma delas contadas que muita gente pouco conhece, né? Mas também tem outras histórias. Eu vou contar o que eu conheço de conhecimento e eu também vou contar o que o meu avô me contava quando ele tinha tempo. A história era contada de um boto, né? Que ele era um boto animal, que ele protegia os pescadores e também protegia as mulheres. De uma forma, mais pescadores de uma forma totalmente diferente. O que seria essa proteção? Às vezes, o ribeirinho, ou muitas das vezes, o próprio pescador se perdia no meio da ilha, no meio das várzeas do Marajó, e esse boto, ele simplesmente fazia a indicação. E muitas das vezes tem pessoas que também dizem que o boto também fazem orações para... O ribeirinho faz oração e trazer peixe, comida em troca de algo. Muitas das vezes tem essa referência, tem essa coisa peculiar. E a história desse boto que eu tento contar é uma história de proteção. É aquele que protege, ele protege a resistência, protege a cultura, protege todos os mares daquilo que não seja ruim, de uma forma que seja branda. E eu tento trazer essa parte ribeirinha, essa parte da resistência, da resistência do quilombo ribeirinho, né, da parte ribeirinha, do mundo ribeirinho, que existe de muitos pescadores por aí, que não é somente no Marajó, mas também de outros lugares, né? De muitos lugares aí, como pescadores, como pessoas que trabalham com navegação, que estão aí na luta, trazendo essa parte, né? Acho que eu estou tentando contar um pouco da história. Gente, deixa eu falar. Como eu falei no programa anterior, em Casa com Neve, ele vem com um formato totalmente diferente. É mais dedicado ao artista falar da história, da sua vida, tudo que o artista passa. Vocês falaram, mas tu antigamente interrompia. Não, porque agora eu gosto de ver a história do artista. E é uma história tão fascinante, uma cultura tão bonita. E até eu estava com curiosidade de saber a história e a diferença dos botos.
que tem muita, até essa história do Boto, né? Sim, E tem coisas mais fortes ainda que a gente vai, pouco a pouco, vai entrar no com contexto. certeza. Também tem a história do Boto, o Boto Malino, né? Que ele malina pessoas que Agora eu roubam. fiquei, agora sim, né? Na verdade, que aqui tem. tem o Boto Malino, que é aquela parte que é o Boto que ele não é que ele malicessa, ele simplesmente ele malina a pessoa que quer roubar os peixes, que não está cuidando direito da natureza, que joga, vamos dizer assim, petróleo no meio dos rios, porque isso acontece. Então, no mundo encantado, se existe um protetor. Então, eu tento trazer essa parte desse protetor, que é um protetor que ele vem de uma linha totalmente que todo mundo não pode, digamos assim, é permitido saber. Mas eu digo que ele vem de uma ponta de um fundo que ninguém consegue saber onde ele está. Então, tem várias falangentes de botos que contam as suas histórias de cada locais. Cada lendas, cada coisas encantadas, cada coisas diversas. Porque falar de Boto, a primeira impressão que a gente tem é aquilo que já vem trazido de vista. Por exemplo, assim, em Belém do Pará, tem os grupos folclóricos que contam sobre essa situação, né? Em outros lugares tem outras formas, por exemplo, Santarém é contado nos festivais de Sairé, né? Também tem no Marajó, que é contado também outras formas. Também tem em Marapani outras formas de dizer. E assim vai contagiando outras coisas e muitas outras coisas, porque a gente foi acostumado de um jeito. E desacostumar disso é muito difícil. Então eu tento trazer essa parte que não é assexuada, que é essa parte não de encanto, que é essa parte de tentar transformar um ilustre onde a pessoa ela não se sinta medo de mim, mas ela sinta, tipo assim, com coragem de dizer, eu quero ser como aquele cara. Então, muitas das vezes, o meu trabalho, ele vem da transformação. Ele é um, eu vou dizer assim, é um transmorno. Ele transforma o coração e a alma de quem está vendo. Porque eu falo que fazer o boto precisa ser um boto. Porque o boto, quando ninguém percebe, mas quando ele sai da beira do rio para pular, para mostrar a sua graça, o seu clamor como animal, é uma coisa fantástica. Ele é muito parecido com um golfinho, só que ele não é golfinho. Ele é a mistura de um golfinho. Então, ou seja, ele é belo quando ele está na água. Se você for daqui de Santarém para Belém, e você vai passar pela parte ocidental, você encontra os botos tucuxi. E eles fazem graça ao ver, porque ali eles querem mostrar a beleza, o encanto, a transformação deles pulando, deles aparecendo, deles estar rodeando, deles estar ali. E eles nunca deixam de andar unidos, eles sempre estão próximos um do outro. Um lado do outro, porque eles trabalham cooperativos, eles nunca deixam o animal fora. Se um sair do bando, eles vão atrás. Olha, vocês veem até isso. Por isso que o boto branco do Marajó, para ser um boto, tem que conhecer realmente tudo sobre os botos. Até o governo não sabia dos golfinhos, não sabia que o boto é uma mistura do golfinho. O golfinho, gente, de novo, um rolê. É porque se você parar para perceber, ele é muito semelhante a um golfinho, mas ele não é um golfinho. Então muita gente acha que o boto é um golfinho, mas ele não é um golfinho. Não, tem diferença. Tem diferença muitas e muitas. A gente estava falando atrás dos bastidores, as diferenças. A gente vai voltar daqui a pouco com o Boto Branco de Marajó, mas vou deixar para vocês assistir o trabalho dele, fotos e vídeo, para conhecer o Marco Barata, o Boto Branco de Marajó, nos comerciais. A gente já volta já já. Do Pampa trouxe o calor da brasa, tchê. Pra Manaus, o melhor que a vida traz pra você. Carne macia no ponto, que suculência, bar. BBQ Manaus, a nossa querência não há. Um entreveiro de sabores, de dar água na boca.
boca. Essa paixão pelo hambúrguer nos deixa loucos. Vem provar! Vem provar! Cabelo Ser. Um toque sutil pra realçar seu brilho e a oportunidade de se amar do dia. Sempre linda com autoestima nas nuvens. Promoções que te deixam ainda mais jovem. Elegância ao seu alcance, um sonho que convida. Cabelo Si, o melhor pra sua vida. Cabelo Si. Seu espaço de beleza e amor. E a gente voltou no nosso terceiro bloco, segundo, terceiro. Eu me perdi tudo. Eu sei que a gente voltou no bloco, né? Mas, terceiro? Tá indicando que é o terceiro. Porque eu antigamente era loira, agora sou morena. E sabe que essa questão de loira, morena sempre fica na cabeça, né? Eu só mudar a cor, mas aquela das memórias, desmemoriado, né? Fiquei meio sabe. A idade não passa mal. Eu vou fazer de conta que eu não vi nada da produção que falou que eu sou velha. Sim, gente, estão 41 anos ainda, tô na plenitude da vida, né? Gente, o pessoal vai sair de contexto, não pode, sou uma dama. Tenho que mostrar como uma dama, tá? Façam perder meu foco. Aquela. Tá, vou esquecer aquele papo de morar o que a gente quer. Eu falei que a gente foi ontem e a gente também falou de as diferenças do Boto, as lendas do Boto, tudo que leva para chegar no seu personagem, que é o Boto, mas o Boto que é o... Não acredito não, esqueci. Mentira. O Boto que realmente cuida, que ele protege, o Boto protetor, que no caso foi o céu, é o céu na verdade. Mas a gente, quando foi ontem, a gente viu um Boto totalmente diferente ao Boto branco, que é o Boto protetor. E eu quero saber, e também para falar para o público, para eles saberem por que essas diferenças de personagens do Boto? Eu digo que o Boto, ele tem a bipolaridade. Brincadeira, gente. Da verdade, de fato, eu trago vários ilustres. Eu chamo de ilustre porque cada um caminha a sua personalidade e iluminação que ela tem. Ontem eu estava no Tapajós na Cuia e eu tive a oportunidade de trazer um pouco do Marajó com o meu personagem, que é o Caboclo Marajoara. Mas essas cores que tava ontem, o vermelho, o azul e a cor da calça, o porquê? O Caboclo Marajoara, ele tem uma representação totalmente de resistência. Ele vem da escravidão da época do caboclo indígena, né, que era na época dos colonizadores, quando eles pararam no Marajó. Então uma boa parte do Marajó tem essa pegada. E então eu tentei trazer tudo isso ao mesmo tempo, essa mistura, porque o vermelho, ele é o sangue que o indígena sofreu nas guerras antigas, porque o Brasil inteiro, né, foi uma boa parte de muitas guerras, antes de ter cada um nome específico. Então, particularmente, o vermelho ele traz esse sangue do puro do amor, da resistência, da força. É por isso que muitas das vezes ele grita. Não sei se vocês pararam para observar, eu dava aqueles gritos, os gritos de resistência. O azul, ele vem da representação da calça do vaqueiro marajoara, porque o vaqueiro marajoara, ele usa uma calça jeans azul, uma camisa branca de vaqueiro e uma fita vermelha, né? E mostrando o ilustre do vaqueiro marajoara. E a calça, ela vem do rústico, do ribeirinho, que é aquele que pesca, que ele pisa no mangal, suja a roupa, e ele usa aquela roupa e vive trocando a mesma roupa para não sujar outra roupa. Então, a calça ela é mais rústica, mais barrenta, mais ribeirinha,
trazendo a ancestralidade da terra, da conexão da água com a terra, que é uma coisa que eu tento trabalhar muito. É por isso que ele é mais pesado, ele bate mais, ele tem a pegada mais indígena, porque, para quem não sabe, na cultura em si, indígena, a dança indígena é como se fosse batida do pé. Ela faz... E ela tem esse trabalho de transformar o pé batido no chão para trazer a força no corpo. Por isso que ele tem esse fervor de amor, esse fervor de mostrar que ele está lá. Então, existe o Boto Rosa, que o Boto Rosa ele jamais é elegante, ele é charmoso, ele faz coisas mais belas, coisas mais bonitas, ele é mais sutil, mais leve, como se fosse uma mãe acolhendo um filho. Eu tenho também o boto que eu faço, que vocês inclusive viram, que ele é mais ancestral, mais fechado, ele vai, corteja, beija, busca. E, inclusive, agora eu vou trazer um boto, que é o boto ancestral, que ele vai trazer tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Olha que legal. Inclusive por isso que hoje eu estou com a roupa trajada dele, que eu vou fazer uma apresentação agora no sábado, no chapéu... No chapéu, o chapéu da palha. Na praça. Isso, e eu vou trazer a roupa dele, inclusive a roupa dele já está pronta, tá a coisa mais linda. Vai ser dia 2 de maio, né? Isso. Inclusive vocês estão vendo em primeira mão a roupa, o design dela. Desculpa, já foi o evento. Já foi, verdade. Então, estou trazendo todo esse ancestral, toda essa força que ela já vem de todos os personagens. Inclusive, vou trazer, na verdade, estou trazendo também um outro boto, que ele também já está sendo, já está começando, que é o boto do Boi Bumbá. Tá nascendo, na verdade. Ele está nascendo. Cada personagem, cada um nasce. Né? Ele já está trazendo o Boi Bumbá, que é a representação do boi, que muita gente em Manaus, que é o garantido, mas lá na minha terra é o Boi Bumbá, da mesma forma, só que Marajoara. Peraí, tu falou só do boi garantido? Gente, não pode ser possível. Garantido, caprichoso. Não, gente, não. Eu não aceito isso, não. Aí tu vem, tu fala só... Não é só boto... Não é só o garantido. Olha, já apareceu por aí. Também, eu sou caprichoso, gente. Sim, aí como que vamos fazer? Eu sou garantido, único boto. Bora ficar falando do voto melhor, bora deixar para lá sem briga, gente, sem briga, por favor. Caprichoso. Mas ele já vem trazendo toda essa rústica dos boi, e ele já vem trazendo um chapéu, tipo, eu amo, eu espero que esse ano eu consiga assistir a toada de Belém do Pará, que é a galera do Arraial do Pavulagem, que eu acho lindo, que eu acho emocionante. O evento é rural, é de rua, é conexão de todas as sexualidades, todas as culturas são bem-vindas, todas as artes são lindas. Se você tiver a oportunidade de ir em Belém do Pará, vocês vão amar. É uma festa grandiosa. Eu me arrepio só de falar, porque eu amo demais o Arraial do Pavulagem, mas eu nunca tive a oportunidade de ir. Eu espero que Deus me abençoe para ir, para assistir. Alô, patrocinadores, tem 2 aqui que querem ir lá, eu quero ir lá, tá? E o voto também quer, assim que bora gente, bora, cadê os patrocinadores, meu filho? E, inclusive, então, tipo assim, ele já vem trazendo essa parte da toada, da sensação do boi, ele já vem trazendo o maracá, ele já vem totalmente diferente, ele não é um boto que vai chegar todo simples, já vem mais de mesmo batida do pé, mesmo assim, de uma forma coreografada, que é totalmente diferente do que eu tô acostumado. E o boto que eu vi ontem, que a gente viu, ele é
totalmente diferente de tudo que você está falando, né? Que até a roupa é branca, completamente branca. Eu fiquei, tipo assim, não apavorado, né? Mas quando entrou o personagem, quando ele entrou, ele passou do lado da mesa da gente, que eu fiquei, meu Deus do céu. E agora? Eu fico como? Que eu confesso que chega uma hora que eu fiquei, não foi com medo, senão impressionado. Mas falando em tudo, eu também tô sabendo que você participou da COP30, né? Participei. Levou a cultura para um evento que é totalmente internacional, não só foi visto aqui, sino em outros países, né? Você tem alguma expectativa de ser levado para outro país, para levar a sua cultura, levar o seu personagem do Boto? Olha, para ser sincero, para eu te contar assim, eu primeiro preciso contar um pouco da minha história, né? São 8 meses de vivência e para quem não sabe, né, eu larguei toda a minha vida, né, larguei tudo, trabalho, expectativas, sonhos, realizações, demandas para ser, né, um artista, porque quando eu saí diretamente do Marajó, eu tinha a cabeça de ser só artista. Meu sonho era estar num palco, né? Meu sonho era terminar no palco. E quando eu saí de lá do palco, eu ia dizer assim mesmo, pronto, consegui o que eu queria. E eu sempre fui um cara que eu sempre botei metas na minha cabeça. Se eu quero uma coisa, eu vou até o final. E quando eu saí do Marajó, chegando na capital de Belém, as pessoas já sabiam quem eu era, sem eu saber que elas sabiam. E me chamaram para um evento da Chiquita, que acontece antes do Círio, né? Antes do Círio, um dia antes do Círio, que acontece, né? E eu participei do palco, né? Conheci grandes pessoas, grandes celebridades também nesse dia. E para mim aquilo ali, eu não tinha percebido que eu tinha um dia subido num palco. E aquilo foi uma realização para mim. As pessoas já conheciam. E depois disso, para eu chegar na COP30, eu pedi para uma amiga minha para estar num grupo de carimbó. Eu vim para cá, e na verdade eu fui para Belém para arrumar trabalho de carteira assinada. E para ser sincero, eu acho até graça, porque quando eu cheguei em Belém, eu ia para arrumar emprego e alguém me parou e disse: Boto, tu tá aqui, cara, não quer fazer um trabalho em tal lugar? Assim mesmo. Mas antes de eu fazer esse trabalho, eu conheci uma pessoa, eu preciso falar muito dessa pessoa, porque se hoje eu tô aqui em Manaus, é por causa dela. O nome dela é Marcele Almeida, é minha grande amiga, e eu digo assim que ela é um anjo na minha vida, porque quando ela me chamou para fazer um videoclipe dela, que é o vídeo dela na Cuia, Eu vi. para mim foi algo que só Deus sabe, porque ela chegou para mim e disse: cara, tu é do Marajó, cara, tu é um boto, era o que faltava no meu videoclipe. E ela me chamou para fazer esse videoclipe, para mim foi sensacional, porque a gente fez na capital de Belém, ela gravou comigo e foi a coisa mais linda do mundo, porque eu não sei se vocês conhecem, lá em Belém tem um local que se chama Forte do Presépio, e lá uma parte restrita não pode descer na parte dos embarcadores. Eu simplesmente desci e fiz o vídeo dela dentro da água, e ficou impecável, ficou lindo, foi lindo, e eu sou muito grato a ela, porque eu nunca esqueço as palavras dela que ela disse: se acostume, porque tu vai ter muita grandeza na tua vida. E ela acredita muito nos meus sonhos. E veio a COP30 e eu pedi para uma amiga minha falar com um grupo de carimbó. Foi o grupo que eu conheci, que se chama Toró Sul. Que lá eu fiz um evento no Global City, né, que teve na COP30, na estreia da COP30, né, que foi no estacionamento. E eu tive o privilégio, por uma amiga minha que trabalhava lá, ela simplesmente me levou para assistir o show inteiro. Então assisti o show inteiro sem precisar entrar, pagar, e foi coisas maravilhosas. E eu
fiz a COP30 inteira com outros grupos de carimbó, né? Inclusive fiz com uma pessoa que eu não posso dizer que eu fiz só, fiz com muitas pessoas. Inclusive eu sou muito grato a essa pessoa por ela ter feito todo um trabalho comigo. A gente foi parceiro de dança. O nome dela é Lana Campelo, é uma ótima artista, é uma ótima dançarina, é uma fazedora de cultura incrível e eu torço que ela consiga tudo que ela almeja. Vai conseguir, do mesmo jeito que você está conseguindo. Com certeza, com certeza. E também tem uma questão que, quando a gente estava por trás de bastidores, eu vi que você é uma pessoa que é emocionada, que é muito sentimental, né? Eu sou. Como bom boto, que eles, querendo ou não, eles têm sentimentos, eles também sentem, eles são mais parecidos com nós humanos, né? Você recebeu um presente de uma fã. O presente já está pronto, mas só recebeu a notícia e até a gente ficou não impressionado, mas a gente compartilhou também essa alegria. Que você, para chegar onde você está, você não é solto. Você se despede das coisas livre espontaneidade, mas nunca guardando nada em troca. Mas olha aí. Cara, eu digo que Deus é na minha vida, ele é em primeiro lugar. Eu sou muito grato a Deus, a tudo que acontece, né? Eu falo, as pessoas não acreditam, mas são só 8 meses que eu danço carimbó, né? São 8 meses que eu tô vivendo isso, eu sou dependente disso e faço com amor. Então, toda vez que eu vou para qualquer lugar, eu sempre deixo algo para alguém de uma forma de agradecer. Eu não pude dar um dinheiro, dar um valor, mas eu acabei dando para uma pessoa que veio me ajudando, colaborando, que fez eu fazer vários eventos, que foi o Magno Fresno, que ele, inclusive, eu dei o meu chapéu de boto e uma camisa minha de boto para ele, que eu me apresentei durante um tempo, e eu falei para ele, falei assim mesmo, eu tô te dando uma forma de agradecimento, não para mostrar que eu tenho, mas de uma forma de agradecer, porque eu aprendi com o meu avô, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó, que é dando que a gente recebe. Então, eu tento trazer isso porque a gente recebe tanto chiado de muita gente que a gente pensa assim mesmo, por que a gente tem que fazer o mesmo com a pessoa, devolver com a mesma moeda? Verdade. O que eu vou ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada, até porque eu não quero ser melhor que ninguém. Nessa vida eu não quero ser melhor que ninguém. Então eu tento transformar no coração da pessoa, se ela for boa, se ela for ruim, independente se ela for boa ou se ela for ruim, eu quero transformar no coração dela uma semente de humildade, uma semente de carinho, uma semente de simplicidade, uma semente de transformação. Porque eu poderia muito bem chegar aqui, me sentir a melhor pessoa do mundo, ser ignorante, arrogante, dizer qualquer outras coisas, mas não. Porque eu tenho que te tratar diferente se tu é do mesmo jeito que eu. Não é minha cor, não é minha raça, não é meu jeito, não é minha humildade. Sou eu. Eu que tenho que ser da mesma forma que você. A gente tem que ser igual para tudo. E tratar as pessoas com respeito, entendeu? É assim, gente, olha. Na verdade, eu fico surpresa com tantas coisas, com a história de vida, todas as pessoas que têm passado pela sua vida, que têm ajudado você a chegar onde você está, mas não somente ela, senão você, seu caráter, seu jeito, tudo que pelo qual você lutou e ainda vai estar lutando ainda para chegar onde você vai chegar, que eu sei que vai chegar e vai chegar longe. Nunca esqueça disso. Mas, antes de eu começar, eu quero te falar. Quando você chegar lá onde você quer chegar,
Não vai falar onde você, porque só você e só que tá lá em cima sabe onde você quer chegar realmente. Quando você chega lá, não esqueça dessas duas coisas. Não perca sua humildade. Que eu nem preciso falar, porque você, sinceramente, é uma pessoa humilde. Mas a gente vai falar mais do Marco Barata, o Boto Branco de Marajó, depois de nossos anunciantes. Um toque sutil pra realçar seu brilho e a oportunidade de se amar do dia. Sempre linda com autoestima nas nuvens. Promoções que te deixam ainda mais jovem. Elegância ao seu alcance, um sonho que convida. Cabelo-se, o melhor pra sua vida. Cabelo-se. Do Pampa trouxe o calor da brasa, tchê! Pra Manaus, o melhor que a vida traz pra você. Carne macia no ponto, que suculência, bar. BBQ Manaus, a nossa querência não há. Um entreveiro de sabores, de dar água na boca. Essa paixão pelo hambúrguer nos deixa loucos. Vem provar! Vem provar! E a gente voltou ao nosso quarto e último bloco. Para de me olhar desse jeito. Tudo é brincadeira, gente. Não, realmente, se existe. Acho que quem vai pra caixinha é ele. Não sei quem. É o Marco. O Boto Branco do Marajó. A gente estava aqui, né, nos comerciais, mas lembre que a gente está. Vocês podem ver o trabalho dele, que a gente passa em cada comercial. Fotos, vídeos, todo o trabalho dele, até o Instagram dele, que quiser ver. Fiquei perdida agora. Gente, tem que me olhar. Fica na telinha, né? Aí na telinha vai fica aí, tudo que está passando. O Instagram dele. Ah não, gente, parem de brincadeira. Tem tudo. Eu queria perguntar, que a gente estava falando da história do chapéu, a história dos colares. Mas antes disso, eu quero saber qual o principal registro que você deseja deixar com o seu trabalho de difusão de cultura marajoara para as próximas gerações. Primeiramente, eu quero dizer que a gente tem que pensar quem vai vir depois da gente, a salvaguarda. A salvaguarda, são as crianças, os jovens, os adolescentes, né? O mundo hoje em dia, né, que a gente vive, ele está um pouco ruim. Eu digo que a cultura, né, o carimbó, ele se tornou muito mais frequente do que ele era antigamente. Por isso que ele faz parte de um patrimônio cultural imaterial, que inclusive é uma coisa que é muito fantástica. Porque a cultura, o carimbó, para falar assim, eu vou falar porque eu faço oficinas. Então eu vou falar um pouquinho das oficinas. Das oficinas que você faz, né? Oficina de dança. Atualmente está fazendo a oficina de dança. Isso sim. E eu sempre tento ressaltar aos meus alunos e às minhas alunas sobre cada mantimento que acontece do carimbó. Porque ele é igual uma escola. Você ensina para a pessoa se sentir encantada, para ela querer continuar. Isso se torna uma educação. Então, a salvaguarda é isso, é educar e não ficar com o aprendizado, mas passar para outros aprendizados, para outras pessoas. Então eu comento sobre a história do curimbó, que muita gente, né, de regiões de matriz africanas e da Umbanda confundem o curimbó com o atabaque. São totalmente diferentes. Porque o atabaque ele fica em pé e o curimbó ele fica deitado no chão com uma madeira de apoio para fazer o eco do som que fica atrás.
Por isso que muita gente, quando vai tocar um curimbó, bota o microfone embaixo para fazer o barulho. Porque, para quem não sabe, né, o curimbó é feito de um tronco, né? É um tronco de madeira que já está há muito tempo. Ele é nivelado, ele é cortado, limpado. Ele é botado em fogo, né? Pode ser tipo um papel de fogo para tentar fazer a nivelação, o eco dele para sair mais bonito. Sem contar que aquela parte que fica em cima, que faz o barulho da batida, é um negócio de pele que vem trazendo da matriz africana, né? Que o curimbó, né? O carimbó, ele vem do indígena com a mistura do africano. Por isso que o curimbó, muita gente não sabe, mas é a denominação do carimbó. Porque muita gente não queria chamar de curimbó, porque é o instrumento, e se tornou carimbó. Gente, que interessante história. E o maracá, né? Tem o maraca e tem o maracá. O maracá é o que a galera usa indígena. Não é que não seja impossível usar. Pode ser usado dependendo de qual parte você quer fazer o barulho. Entendeu? Tem um cheque-cheque. E muitas vezes ninguém sabe, mas antes o carimbó ele era se chamado de pau e corda. Por que pau e corda? O banjista, que é o tocador, que muita gente conhece como guitarra, antigamente era um banjista que pegava uma panela, fazia todo aquele negócio bem rústico, pegava a panela, transformava em um banjo, pegava os fios de pescador para fazer a sinueta do barulho de uma guitarra. Por isso que o banjo ele é muito parecido com uma panela, ele tem a forma de panela. E eles usavam aqueles vidros de espelho para tentar fazer o barulho. Então, o carimbó ele vem trazendo essa ancestralidade raiz, que é conhecida como pau e corda. Que interessante, gente. Mas mais uma pena que, como tudo que dura bom, viu? Tudo que é bom dura pouco, gente. Calma, que ainda tem a parte do... Ainda tem mais, mas é interessante que é importante que pessoas como você, principalmente você, antes de levar tudo isso, conheça a história. E acho que é interessante isso daí, que para você para dançar carimbó, para levar sua cultura, tem que conhecer realmente a cultura. E de parabéns. E eu bato palmas, na verdade, porque Obrigado. conhece. Não fala só por falar e não é só aparece por aparecer, sino realmente carrega a cultura em você. E agora eu quero saber do chapéu de palha e desse colégio específico. Bom, para quem não sabe, né, muita gente acha que o chapéu de palha tem a ver com o boto, né, e não tem a ver. Não é daquele personagem não, de Não. One Piece não, né? Não tem nada a ver, não. O chapéu de palha ele é uma representação ribeirinha, né? Muitos ribeirinhos que vão pescar ou até mesmo ir atrás de açaí, fazer suas pecônias, fazer suas viagens na mata, eles usam o chapéu de palha para se proteger da chuva. E o meu avô, por vir de família ribeirinha, ele sempre trouxe o chapéu de palha. Quando meu avô estava velho, e ele sempre era muito amante das árvores, das plantas. Então ele sempre usava o chapéu de palha, essa representação do chapéu de palha. E quando meu avô faleceu, ele só me deixou o chapéu de palha como presente. Foi a única coisa que eu tive assim de herança. Então eu comecei a usar o chapéu de palha. Então todo lugar que eu ia, as pessoas olhavam e achavam que era um boto. Olha, um boto. Por causa da referência ao chapéu de palha. Do chapéu de palha. E eu digo que isso foi fazendo a história que eu contei lá na frente, logo no começo, da chuva, porque eu não dançava carimbó, são 8, eu não sei dançar carimbó, eu digo que eu ainda estou aprendendo, porque eu não sei tudo, e então veio daí a história do boto, veio aí a história do chapéu, e desde então, para mim poder estar hoje em dia trajado, demorou um pouco de tempo para eu poder entender. Porque durante a minha vida toda, eu sofria depressão e ansiedade, né?
Então foi uma coisa para mim que foi muito trabalhada, muito logística, porque eu digo que eu nunca quis fama. Porque às vezes quando a gente tem fama, ou a gente é sufocado demais, ou a gente é moldado todo o tempo. E às vezes a gente tem que ter esse controle para não deixar ninguém nos adentrar, tentar entrar na gente. E uma vez eu estava com muita depressão, queria me matar, queria me suicidar. Gente. Eu fui para a beira do rio e eu queria simplesmente me jogar. E um cara chegou e disse: não, não se vá. E conversou comigo, me perguntou assim mesmo: o que tu faz? Falou: eu amo dançar. Ele falou: tá bom, tem um celular aqui, bora gravar. E ele me gravou, né? E quando ele viu dançando, ele disse: você não pode, você ainda tem um mundo a percorrer. Tem um propósito ainda. E nesse dia, quando ele falou isso, eu não tinha entendido, ele me ditou, eu ditei. O meu Instagram, que hoje em dia tem alguns seguidores, né? Só 200, tá, gente? 200 seguidores, tá? Eu postei esse vídeo e eu acabei conhecendo um casal fantástico, que assim, eu digo que eu sou fã deles, muito fã deles. Porque a minha amiga Cris e o meu amigo Hilton, que tá aqui atrás de mim. Tá aqui Não somente tu é fã, né? Que a gente tava atrás de bastidor, a gente tava se debatendo. Eu não, gente, a gente é fã deles. E eu digo morria assim, por conhecer eles também. E eu digo assim, que quando eu conheci eles, eu acho tão fantástico, porque a esposa dele foi no meu Instagram e falou uma palavra tão bonita, que aquilo ali para mim, toda vez eu quis fazer algo errado na minha vida, eu olho para aquela mensagem, gravo até hoje, tá até gravada no meu celular. E ela falou assim mesmo: é tão bonito ver um homem dançar, que a cultura precisa disso. Aquilo ali para mim foi a transformação da minha vida, porque eu digo que aquilo mudou, aquilo me transformou. E sabe o que foi mais engraçado? Que quando eu olhei o Instagram dela, eu vi o marido dela. Eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, eu batizei ele de Pai Boto, não sei nem porquê. E eu digo toda vez que eu posto alguma coisa que ele é o Pai Boto. Sabe por que o Pai Boto? Porque hoje em dia você... eu vou falar uma coisa que a Cris falou na oficina, que antigamente você não via muita gente fazendo boto, fazendo vídeo de boto, fazendo aqui e aqui lá. E, cara, pra mim ver ele, sabe, uma pessoa com mais idade, uma pessoa que, vamos dizer assim, um exemplo, as pessoas esquecem que as pessoas mais velhas também podem dançar. Porque a arte, ela não é só de idade de jovens, é de qualquer idade. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu acho tão lindo. Ontem tinha um monte de jovens bonitas, mas eu preferi dançar com pessoas mais velhas. Porque ali mostra que você não tem preconceito. E olha que eu já dancei com todos os tipos de pessoas no mundo, até com uma mulher grávida eu já dancei. E eu deixo essa liberdade de transformar isso, porque a arte, ela é de todas as idades, não importa. Até criança de 5 anos pode dançar, até de 70, 80. Só depende da pessoa acreditar isso. O que me chamou mais atenção foi ontem, que quando um boto, se incorporou um boto, pegou uma criancinha. E eu achei tão bonito, gente, que quando eu vi a criança imitando ele, eu não vou mentir, eu tentei me segurar, mas que me segurei só um pouquinho para não chorar da emoção. E depois eu vi no Instagram, na rede social dele, a criança pedindo um autógrafo. Aquilo ali para mim foi único, sabe por quê? Nívia, é uma coisa assim que eu vou dizer assim que eu vou me emocionar falando. É muito, muito ruim quando você é homem, ainda mais no mundo que nós vivemos, no mundo onde o homem, ele pode ser julgado se ele tocar de maneira errada numa mulher,
se ele trocar errado de uma maneira numa tranche. É muito ruim porque a gente tem que ser cauteloso. E quando eu comecei a me expor, porque para quem poucas pessoas sabem, eu não sou uma pessoa de me expor todo o tempo. Eu gosto de estar no meu cantinho, fazendo as minhas coisas no quietinho. Então, foi bem difícil, porque teve homens, vou falar no geral, teve homens que ficaram com ciúme porque as mulheres estavam dançando comigo. Teve mulheres que não quiseram dançar comigo, diziam, não, tu é boto, tu vai me engravidar. Teve mesmo. Teve crianças que tiveram medo comigo. E eu sempre falo, e toda vez que eu trabalhei, toda vez que eu tentei trabalhar durante a minha vida toda, eu sempre falei, inclusive para minha irmã, que até hoje me apoia em todas as loucuras que eu faço. Eu sempre falei para ela, o meu sonho, o meu maior sonho nessa vida é que as crianças olhem para mim com outros olhares. Com outros olhares. E isso para mim foi incrível. Mulher, eu amei sinceramente. É uma história muito linda. Cultura, superação. Tem tudo, sinceramente. E acho que tem uma pessoa por aí emocionada, né? O pai Boto por aí, não, eu já vi, já. Só queria eu vi contar o até produtor se emocionar. Eu queria contar só um pouquinho da história do chapéu. Desculpa lhe interromper, né? A história do chapéu, inclusive o chapéu do meu avô, ele não se existe mais. Então eu trabalhei por algum tempo como na praia, como vendedor de caipirinha. Eu fazia caipirinha, vendendo caipirinha, pegava a moto, 2 coolers, as garrafas tudo entolado e vendia minhas caipirinhas. Um dia, na praia do Cajuna, que fica lá em Soure, eu sentei porque eu não tinha vendido nenhuma caipirinha. Olha. Eu sentei no meio da praia porque eu sempre digo que o som do barulho da água me acalma. E esse chapéu que eu uso aqui, ele veio boiando da água. Ele veio boiando como se inteiro. Então toda vez que eu tô com ele e quando eu faço a apresentação, eu molho ele e ele fica do mesmo jeito que ele veio. Muita gente fala assim na brincadeira, Boto, nunca pensou se saiu da cabeça de alguém, isso aí caiu, alguma coisa. Eu falo, olha, eu não sei. Mas depois, em seguida isso, veio os meus colares. Que o meu colar, que é feito totalmente de caramujo, que inclusive isso tem muito no Marajó, né? Ele veio de um caranguejo. O caranguejo estava com ele na mão, e ele simplesmente se aproximou de mim e na hora ele se assustou achando que eu ia confrontá-lo. Ele se abriu. Quando ele se abriu, caiu o caramujo, né, das patas dele. E ele simplesmente foi se afastando, fazendo um buraco e indo embora. Às vezes eu digo assim mesmo que as coisas... muita gente fala, Boto tá de religião. Gente, eu sou um cara que sou crente. Eu sou um cara que acredita muito na fé. É uma coisa que eu sempre falo. Eu sou um cara muito versátil. Eu sou um cara muito eclético para tudo. E isso, inclusive, pela graça de Deus, veio tudo. Até a própria roupa. Eu sonhei. Até a própria roupa. Inclusive, a roupa... Muita gente fala assim, compraste onde? Não, eu fiz a roupa. Eu fiz a roupa. A minha primeira roupa é uma branca dessa que já tá um furo aqui. Ela tem umas fitinhas aqui, porque realmente eu fiz, né? A calça que eu tinha era uma calça branca que eu achei, até hoje eu tenho, tá encardida. Mas é aquela coisa, a gente começa. A gente começa para depois começar a evoluir. Que história linda, maravilhosa. Já assim, diretoria, infelizmente, bom, como falei, tudo que é bom dura pouco. Considerações finais, mas antes eu quero agradecer a todos vocês por hoje assistir o programa Em Casa com a Évia. Vocês vão assistir, na verdade.
Eu sou grato pelas que estão por trás de bastidores, o Caçado Norte, que depois vou trazer eles já aqui. Eles vão contar também a história deles. O Boto, Marcos Barato, muito obrigado Eu que por trazer agradeço. a tua cultura e ancestralidade e compartilhar com todos nós. Como a gente faz, como eles fazem para conhecer mais do o Boto Branco de Marajó. Bom, gente, para quem quiser conhecer o meu trabalho, pode seguir minhas redes sociais, o Boto Branco do Marajó, né? Tanto Instagram, TikTok, Facebook, tá bom? Quem quiser o meu contato, é só direcionar no Instagram que eu dou, tá? Porque tem um pessoal e tem um trabalhista, né? Aí, eu acho que é só isso, gente. Eu tô fazendo umas vivências aqui em Manaus, né? E... Obrigada, Boto. Eu que agradeço. Não, sou eu que agradeço. Gente, curtam, comentem, compartilhem, seguem as redes sociais do o Boto Branco de Marajó. A gente vai deixar aqui na telinha da MTV Plus. E também segue a gente, né? Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês. Que tenham uma ótima semana a todos. Beijos. Em casa com Naívia, onde o brilho é real e a gente se sente bem. Em